Alô, nação mais querida, amada e odiada desse Brasil, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Nação Urubu 81. Rapaz, hoje vamos receber o grande Ricardo Rocha, multicampeão por onde passou, tetracampeão mundial pela seleção brasileira, campeão pelo Vasco, pelo Flamengo, jogou bastante tempo pelo Real Madrid, jogou no Fluminense, Guarani, São Paulo, um grande campeão do futebol brasileiro, um dos maiores zagueiros da história do Brasil. Rapaz, ele veio aqui, abriu o coração exclusivamente aqui para você inscrito do Nação Urubu 81 e ele falou sobre a diretoria do Flamengo. Rapaz, essa entrevista ela aconteceu em junho de 2020 e o Mister ainda era treinador do Flamengo. Parece que o homem sabia o que ia acontecer. Será que ele já sabia? Ele falou da possível saída do Mister antes de qualquer sondagem do Benfica e ele falou também sobre como era marcar o Sávio, né, no auge da carreira do Sávio. Um outro momento bombástico da entrevista que você não pode perder é quando ele falou sobre o Fluminense, a passagem dele pelo Fluminense. Cara, então não pule esse vídeo, assista ele até o final. Se você gostar, deixa aquele like para apoiar nosso trabalho. Rapaz, isso aqui é um presente para você inscrito no canal Nação Urubu 81. Vamos nos divertir juntos? Então vamos lá. Ricardo Rocha com a palavra. A minha surpresa, é claro, não pela capacidade do Jesus, mas foi a velocidade que todos entenderam o que é o Flamengo. E isso ele fez muito bem. E uma das conversas que eu tive com ele, eu falo com ele por telefone, é um amigo, é um cara que eu gosto mesmo, eu adoro esse cara, gosto dele mesmo. E ele falou assim: Ricardo, um dos pontos mais importantes para mim, na minha chegada ao Flamengo, foi o Júlio César goleiro. Porque o Júlio César, ele chegou nos jogadores e falou: amigo, pegou os Diego, os caras, o cara é assim. O cara grita, o cara xinga, vocês têm que acostumar com ele. Agora, o cara é um vencedor. Então, são esses fatores que, às vezes, o torcedor do Flamengo não sabe, né? Ele primeiro chamou o Júlio, ele foi inteligente. Júlio, passa para os caras como é que eu sou. Então, é muito difícil você entender aquele jeito dele. Às vezes, o jogador brasileiro ele não entende. Quem você acha que é o melhor zagueiro em atividade no Brasil hoje? O cara que te enche os olhos? Rodrigo Caio. Rodrigo Sério? Caio tá num momento espetacular. Flamengo, o cara jovem que sai de Flamengo, você vai ver o Vinícius Júnior, esses garotos vão vencer. Vinícius Júnior já começa a arrebentar. É a estrutura que o clube te dá. Então, qual atacante do Flamengo, você pelo Vasco, te deu mais trabalho, você achou mais difícil de marcar? é claro, todo mundo vai pensar Sávio, né? Sávio jogava muito. Tem uma expulsão de um jogo que a gente perdeu de 5. Rapaz. Então, mas todo mundo fala eu fiz a primeira falta nele, e quando eu fiz a segunda, em 10 minutos, eu já estava expulso, eu já saí. Deixa eu te falar, Alan, é claro que as pessoas ficam arrumando desculpa, eu nunca arrumei, eu sou muito sério no que eu falo e nas minhas coisas, e eu tento não falar bobagens, porque hoje todo mundo te pega em algumas coisas e vê de outra maneira. Aquele jogo não era para ter jogado, eu já dei essa declaração. Eu vinha de uma torção de tornozelo enorme, e eu tive uma conversa com os médicos, eu falei: eu não tenho condições de jogar. Então, quando eu fiz a falta, aí se perguntar, eu fiz a falta, eu mereci ser expulso. A minha expulsão, a segunda falta eu faço, eu vou direto para o vestiário. Quando eu faço, eu nem espero, o juiz me chama, eu nem olhei para ele. Eu só fiz assim, desci e fui-me embora, porque merecia a expulsão. Será que de alguma forma o Sávio tomou conhecimento da sua lesão? Porque parece que ele jogou em cima de você aquele jogo, cara. Não. Ou foi coincidência? Não, coincidência. O Sávio se mexia muito. Era garoto, baita jogador. Diz: ó, tua marca tá aqui. Eu falei: pô, é a marca de um campeão. Você teve uma passagem também pelo Fluminense, né, Ricardo? E o Fluminense é uma pena. Vamos dizer, quando eu estive no Fluminense, o Fluminense atravessava uma situação financeira também, meu Deus do céu. Foi jogar em Bacaxá, não sei aonde, a gente não tinha dinheiro para hotel. A gente não tinha. O hotel mandou o hotel que a gente ficava no Rio, falou que a gente não ia ficar. Eu e Renato, a gente conseguimos, junto com o supervisor, né, a gente correr atrás de ônibus. Olha, que situação. Eu nunca vi uma situação daquela. Nunca vi uma situação daquela. Eu e Renato, e o Bris, belga também, as pessoas, compramos lanche para os jogadores comerem para a gente jogar. Falei que meu pai era torcedor do esporte. Todo torcedor do esporte, naquela época, ele era torcedor do Flamengo. Depois da briga de 87, eu estou te falando, rachou um pouco. E meu pai falava: pô, eu queria você jogar no Flamengo um dia. E quando eu joguei no Flamengo, eu pensei muito no meu pai, porque meu pai falava isso, né? Eu nunca falei isso. Eu nunca falei isso. Você tá. Agora eu estou falando isso agora porque, é como eu te falei, o torcedor do esporte, ele gostava do Flamengo, vermelho e preto, as cores, enfim.
E aconteceu, eu fui jogar no Flamengo, né? Eu parei do Flamengo, né? Eu sempre digo, eu acho que o Flamengo foi um ensinamento para mim. O BAP é um cara inteligente, deu uma declaração agora que foi mal com o Abel, acho que não precisava, e ele é um cara inteligente, entendeu? Então o Flamengo não precisa se envolver em nada, gente. O Flamengo precisa trabalhar em campo e lutar pelos seus direitos, ok. Feita a televisão, tá lutando, é um direito, é uma brecha, ok, não tem problema nenhum. O Flamengo é muito grande, tem uma torcida grande. O Flamengo pode muita coisa. Agora não se esqueça que para o Flamengo depender de tudo isso, ele depende dos times menores, ele depende do Vasco, ele depende de jogar com todo mundo. Então, que façam um acordo, que sejam bom para todo mundo. Agora, sabendo do potencial do Flamengo. O Flamengo é muito grande. O potencial do Flamengo é enorme. Então, eu joguei no Flamengo, que atrasava 3 meses. Você vê o Adriano, os caras falando na época dele, era a mesma coisa. E eu recordo que, mesmo assim, o Flamengo ganhava alguma coisa. E aí, Alan, eu vou te dar um recado para você que trabalha com torcida, com as pessoas. É o seguinte, amigo. E eu ficava chateado porque muitas vezes as pessoas diziam: Flamengo é assim, quando está na hora da confusão, a gente chega e ganha. Não, não ganharam não. O Flamengo ganhou em 81 a Libertadores, veio ganhar agora. Sabe por que veio ganhar agora? Não é na bagunça não que foi feito o Flamengo não. É na organização. O Flamengo hoje passa por tudo isso pela organização de gestão que começa com Bandeira, e o seu Landim também estava, que é o presidente do Landim, junto com o BAP, depois saíram, é outra coisa. Mas seguiu com Bandeira essa gestão. Então, eu vi o Marcos Braz dar uma declaração que eu aplaudi. O Marcos Braz falou: o Flamengo não pode ficar 30, 45 na Libertadores. Falou: tá certo, mas como é que ganha isso? Com o torcedor, com as contratações, com o treinador, com uma maneira de ser, de jogar. Amanhã, o Jorge Jesus, o Tele saiu. Qual foi a sequência do Tele? O Muricy, que foi tricampeão brasileiro, gente. Então o Flamengo sabe que daqui a um ano, estou te falando, 1 ano e meio, vai perder o treinador sim. Ele quer voltar para Portugal, tem a família, chega a idade, é normal isso. Então pega aquilo de bom dele e deixa seguir. Agora você imagina, torcida e gestão caminhando junto, com seriedade no trabalho. Então é isso que eu falo, é seguir, não vai. E outra coisa, não vai ganhar tudo. Então quando o torcedor entrou na Gávea para atirar, para bater no jogo, isso não é torcida. As declarações do Marco Braz, para mim, são muito claras no que ele fala, né? O Bruno também, Spindler também é um cara maravilhoso. Então é isso que eu torço, para que tenha um presidente que eu conversei 2 vezes, muito educado. É por isso que eu digo: segura o BAP um pouco, BAP, calma, segura um pouco só aí, não precisa, mas é verdade. Você já conseguia perceber alguma fagulha de gestão no Flamengo que propiciasse hoje esse crescimento qualitativo na gestão? Ou não? Olha, ou naquela época estava muito embrionário que não dava nem para sentir? Eu vou ser sério, sim. Por quê? Eu tive muito contato com 2 caras, mas muito mesmo. O Flamengo me chamou para trabalhar com o Rodrigo, né? Rodrigo Caetano, na época, o Rodrigo me chamou. Mas aí não tinha como, na época não tinha, eu tinha contrato com a televisão, era tudo, né? Tinha renovado um contrato, mas assim, eu conversei muito. Então, eu senti neles ali, eu senti. Eu falava muito isso quando eu estava na Sport TV sobre o Flamengo e sobre a condição que o Flamengo estava tendo, né, que ia dar aos jogadores. Eu sabia, é claro que foi tudo em 6 anos, né, colocar a casa em ordem, mas são muito sérios. O Fred Luz, né? Eu conversando com esse do Bandeira e Fred, eu achei espetacular o que ele pensava do Flamengo. Então, quando eu vi aquilo ali, eu falei: a coisa vai dar certo. E eu, nas minhas entrevistas, eu falava: o Flamengo vai crescer. Flamengo, guarda aí. E quando se organizar, vai dar trabalho. Como é que você encara, Ricardão, esse retorno aos jogos agora, cara? Eu acho prematuro, precipitado. Eu acho que se esperasse mais um pouquinho, dar mais uma condição para os clubes treinarem. Houve aí, problema político, tudo bem, vamos esquecer, mas, né, poderia esperar um pouquinho mais em relação a tudo isso. Mas começou, é como eu digo, eu acho prematuro. Eu esperaria pelo menos mais 15 dias. Santos de Pelé ou Flamengo de Zico? Eu acho pela história o Santos de Pelé, velho. Zico, para mim, é um dos maiores jogadores que eu vi na minha vida. Eu já te falei, eu sempre falei, quando encontro eu digo: você, para mim, é a grande referência. Agora, é claro, o Santos de Pelé também tinha grandes times e o Santos foi realmente espetacular com o Pelé. Flamengo de Zico ou Flamengo de Mister? Flamengo do Zico. Eu vou te falar, o do Mister ele pode ganhar muito mais. Mas uma vez perguntaram a Kiki Douglas, que é o pai do Michael Douglas, falou assim: Kiki Douglas, seu filho pode ser maior ator do que você. Ele disse: pode, mas ele não passou o que eu passei.
Então, esses garotos não passaram o que aquela geração do Zico passou, que foi o início de tudo. Então, tem que reverenciar esses jogadores. Atacante mais chato de marcar na sua carreira? Vários, mas eu vou falar um, Romário. Melhor jogador em atividade hoje no Brasil? No Bruno Henrique. Eu acho ele é artilheiro, ele volta. Eu gosto desses jogadores, não é só ele não, o Gerson tá jogando. Pô, o Rafinha também é sensacional. O Rafinha, o Gerson. Olha, eu vou te falar dos dois laterais do Flamengo. É o seguinte, eles têm uma idade, nego te fala em seleção. Se hoje o Tite tiver um problema, pode levar os dois de olho fechado. Eu sempre digo isso. O Tite tem que botar uma juventude. Tem o Daniel, mas se amanhã machuca o Daniel Alves e não tem um Daniel Alves, pode levar de olho fechado o Rafinha. Porque você acha que o Rafinha pode ir para a próxima Copa? Você acha? Tranquilamente, ele tem que pensar nisso. Ele tem que trabalhar. Fazer o trabalho dele, por que não?